Olá! Para quem acompanha o mundo das redes de data center, uma coisa é certa: elas estão sempre mudando. Hoje, a gente vai desvendar essa jornada, essa busca por mais velocidade e escala, que nos trouxe dos designs mais tradicionais até soluções super inovadoras como o ACI da Cisco. E essa é a grande questão, não é mesmo? A verdade é que não existe uma resposta única. O que existe é uma cadeia de problemas e soluções. Cada nova arquitetura que vamos analisar aqui nasceu basicamente para superar os limites da anterior. É uma verdadeira história de evolução da tecnologia. Bom, vamos começar essa jornada pelo início de tudo. Para a gente entender o futuro, primeiro a gente precisa dar uma olhadinha no passado, entender como era o data center tradicional e, claro, quais eram os seus principais problemas. Durante muito tempo, o padrão era esse aqui que a gente vê. Lá na base, a camada de acesso, conectando os servidores. No meio do caminho, a agregação, que concentrava todo esse tráfego. E lá no topo, o core, que era o backbone super rápido, interligando tudo e todos. O grande objetivo aqui era levar dados de um ponto a outro da rede da forma mais rápida possível. Só que aí, a virtualização chegou e virou o jogo completamente. De repente, o tráfego mais pesado não vinha mais de fora para dentro. Ele começou a acontecer dentro do próprio data center, de servidor para servidor, de uma máquina virtual para outra. E esse fluxo lateral, o tal do tráfego leste-oeste, simplesmente começou a afogar o modelo antigo. Não tinha como. E essa citação aqui, olha, resume o problema de uma forma perfeita. A arquitetura de três camadas, com todas as suas complexidades, tipo o Spanning Tree Protocol, um protocolo antigo para evitar loops que acabava bloqueando caminhos úteis, ela não foi feita para essa nova realidade. Ela virou um gargalo gigantesco. Bom, essa necessidade de um novo modelo acabou nos levando à primeira grande revolução no mundo dos data centers. Uma abordagem que, literalmente, achatou a rede para torná-la muito mais rápida e muito mais ágil. O que é genial nesse design é a simplicidade radical dele. Em vez daquelas três camadas, agora a gente tem só duas. Os spines, que formam a espinha dorsal da rede, e os leaf, que é onde os servidores se conectam. E o detalhe mais importante é esse: cada leaf se conecta a todos os spines. Isso garante que qualquer servidor esteja, no máximo, a 2 pulos de distância de qualquer outro. O resultado? Latência baixíssima e super previsível. E este slide aqui coloca as duas arquiteturas frente a frente. De um lado, o modelo tradicional, otimizado para o tráfego de fora para dentro, o norte-sul. Do outro, o Spine Leaf, super ágil, construído exatamente para o tráfego interno, de servidor para servidor. A diferença na performance e na simplicidade para escalar é absurda. Mas como em toda boa história de tecnologia, né? Quando uma solução resolve um problema, um novo desafio aparece. E nem mesmo o revolucionário design Spinning Leaf escapou dessa regra. Ele também encontrou seus limites. E o ponto crucial aqui é puramente físico. Pensa num data center gigante, daqueles que ocupam vários andares de um prédio. Conectar cada switch Leaf a todos os switches Spine com cabos de fibra ótica se torna um pesadelo logístico e, claro, financeiro. O cabeamento, a distância, isso virou o novo gargalo. E é exatamente aqui que a gente chega no coração da nossa análise. A resposta da Cisco para esse baita desafio de escala física é uma evolução muito inteligente: a arquitetura ACI Multi-Tier. A solução, que foi introduzida lá na PIC 4.1, tem uma lógica bem elegante. Se não dá mais para a gente crescer para os lados, então vamos crescer para cima. A ideia é adicionar uma nova camada de switches entre os spines e os leafs originais, criando uma expansão vertical. Olhando assim, até parece que a gente voltou a ter 3 camadas, né? Mas a diferença aqui é crucial. Isso não é um retorno ao passado, de jeito nenhum. Agora, a gente tem os spines lá no topo, os leafs de camada 1 funcionando como agregadores e lá na ponta os leafs de camada 2 conectando os servidores. E o mais importante de tudo isso gerenciado pela inteligência e pela automação do ACI. Ok, já entendemos o conceito. Agora, vamos para a parte prática. Para implementar essa arquitetura, existem algumas regras de design, algumas coisinhas que são fundamentais para que tudo funcione direitinho. A primeira regra, e talvez a mais importante, é sobre o hardware. Essa topologia mais avançada só funciona com os switches mais novos da Cisco, da linha Cloudscale. A gente está falando das séries iX, FX, GX, por exemplo. Equipamentos de gerações mais antigas simplesmente não têm suporte.
Agora, atenção porque este ponto é super importante. Para a rede descobrir um novo switch, a conexão inicial tem que ser feita de um jeito bem específico. É quase como um aperto de mão secreto. Pelo menos uma porta de fábrica padrão tem que se conectar a outra porta de fábrica padrão. Depois que essa primeira conexão é feita, aí sim a gente tem mais flexibilidade para configurar as outras. Agora atenção, porque este ponto é super importante. Para a rede descobrir um novo switch, a conexão inicial tem que ser feita de um jeito bem específico. É quase como um aperto de mão secreto. Pelo menos uma porta de fábrica padrão tem que se conectar a outra porta de fábrica padrão. Depois que essa primeira conexão é feita, aí sim a gente tem mais flexibilidade para configurar as outras. E por falar em escala, olha só esse número, 200. Esse é o número máximo combinado de switches Leaf, tanto da camada 1 quanto da camada 2, que se pode ter dentro de um único pod, que é como ACI chamam uma unidade de deployment. Isso dá uma boa ideia da densidade enorme que essa arquitetura consegue suportar. Vamos ver mais algumas regras importantes. Os Leafs de camada 1, os agregadores, são bem flexíveis. Eles podem se conectar tanto a servidores quanto a outros switches. Já os Leafs de camada 2 são mais restritos. O foco deles é só conectar os servidores. E um ponto fundamental, essa topologia não vive isolada. Ela se integra perfeitamente com outras soluções de escala da Cisco, como multipod e multisite, o que permite um crescimento ainda maior. Para a gente materializar um pouco isso tudo, essa tabela mostra um exemplo prático. Lá no Spine, a gente teria um switch super potente, como o Nexus 9332D. Na camada 1 de agregação, o modelo como 9364C. E lá na camada 2, conectando direto nos servidores no topo do rack, um switch de acesso como 93180. Ok, já vimos o como e o porquê. Mas, no fim das contas, qual é o grande benefício de adotar essa complexidade extra? Vamos resumir isso agora. E aqui está o ponto central de tudo. O ACI Multitier resolve o problema da escala física sem sacrificar a principal vantagem do ACI, que é ter uma única plataforma de gerenciamento com automação e visibilidade completas. A complexidade física é, de certa forma, escondida pela inteligência do software. E essa citação final amarra tudo. É mais eficiente construir essa nova topologia Spine Leaf do que ter que abrir mão de todos os benefícios do ACI. Em outras palavras, essa arquitetura oferece um caminho para continuar crescendo de forma inteligente, sem perder a automação e a visibilidade que já existem. E a gente encerra com essa pergunta, uma reflexão para o futuro. Será que adicionar camadas inteligentes para superar barreiras físicas é mesmo a chave para uma escala que parece não ter fim? Este modelo sugere que sim. Só o tempo dirá até onde essa evolução pode nos levar. Obrigado por acompanhar esta análise.